tomado conta do Cidade Alerta nos últimos dias de toda a nossa programação. E a gente vai continuar trazendo esse assunto quantas vezes necessário for, porque nós entendemos a nossa responsabilidade e que é uma questão que envolve governo, autoridades da saúde e nós, enquanto sociedade, que podemos sim fazer a nossa parte. Hoje foi anunciado que Cascavel está com mais de 4.600 casos de dengue. É um recorde negativo, obviamente. Os números não param de aumentar. Dani Santos, isso quer dizer o quê? Quais são os próximos passos do governo municipal a respeito desses números? Isso aí, Wagner, os números preocupam, né? Cascavel, em apenas uma semana, na comparação aí com o boletim anterior, chegou a 4.626 casos confirmados de dengue, mas muitos outros, né? Mais de 6.000 ainda aguardam resultados de exames. Isso dá uma média ali de 67% a mais, a comparação aí da semana anterior com essa no número de confirmações. O que a gente vê, né, nas unidades de pronto atendimento, nas unidades específicas para atender dengue aqui em Cascavel, são tempo de espera, né, muito elevado, muitas pessoas aguardando por ser atendidos, né, aqui na cidade. Esse cenário preocupa bastante, né? O secretário de Saúde hoje reuniu a imprensa, junto com a Rosane, que é a diretora ali de Vigilância em Saúde, também com a diretora do setor de Epidemiologia, a Clair Wagner, para apresentar esses números. E esse relatório, de fato, preocupa. Vamos acompanhar aí o que diz o secretário. Nós já declaramos emergência, todos sabem, nós já pedimos o fumacê, que faz parte quando você declara, né, esse período de emergência. Só que, nesse meio tempo, nós recebemos a determinação, isso é feito pelo Ministério, para que nós fizéssemos o LIRA. Então, nós somos obrigados a fazer o LIRA, também, vou colocar para falar, que acontecerá na próxima semana, na segunda, terça e quarta. Não tem como fazer o fumacê antes do LIRA, porque vai nos atrapalhar um indicador de extrema importância para nos mostrar onde está o maior número de criadores no município. E o que a secretaria analisa, viu, Wagner, é que a tendência é que os números sigam subindo aqui em Cascavel. Olha só a fala da que coordena, né, o setor de vigilância em saúde, que recebe todas essas notificações, que é a Rosane Campiol. Vamos acompanhar. Nosso cenário, que já está, né, colocado dentro desses 8.000 casos notificados, ele, na verdade, a partir do momento que a gente conseguir inserir no sistema, ele vai lá para aproximadamente 11, 12 mil casos, né? E esse trâmite, ele é, como eu coloquei já da última vez, ele é administrativo, ele exige, né, mão de obra humana, né, capital humano para estar digitalizando. Então, ele demora um pouquinho, ele não demoraria se não tivéssemos este quantitativo tão expressivo, né, de notificações. Então, a gente fecha novamente, né, com um aumento de aproximadamente 27% das notificações. Então, isso só indica que o nosso cenário ele ainda não estabilizou. E a gente vê um tempo de espera bastante grande, né, nessas unidades. Aqui, por exemplo, a da Tancredo Neves, desde cedo, muitas pessoas aguardando. Na do Brasília, da mesma forma, do Veneza também, muitas pessoas nessa espera. Para tentar reduzir a espera, né, e, claro, todo esse caos aí no fluxo de atendimento, a Secretaria colocou em funcionamento 3 unidades para atender exclusivamente dengue. Essas unidades estão atendendo desde ontem, sempre das 7 da manhã às 7 da noite, que são as unidades do Morumbi e também a unidade do Pioneiros Catarinenses e do Presidente, uma em cada ponta aí da cidade. Nessa organização, então, das 7 às 7. Além disso, outra medida foi adotada, que é colocar o hospital de retaguarda para ser, de fato, suporte para as unidades de pronto atendimento, com 15 leitos disponíveis para a reidratação e também para as pessoas que, porventura, precisem, né, ficar ali no suporte do hospital. Vamos acompanhar o que explica aí para a gente o secretário de Saúde. Nós colocamos no nosso hospital de retaguarda leitos para reidratação. Inicialmente foram colocados para 15 pacientes, mas isso circula. O paciente, por exemplo, vai agora de manhã, é reidratado até 1h da tarde, 1h da tarde entra outro paciente. Então, esses 15 leitos podem, às vezes, né, fazer uma reidratação até 30 pessoas. Só que daí, no retaguarda, são encaminhadas apenas as pessoas referenciadas das UPAs. Elas já vão com a prescrição médica. O médico que atendeu já diz quanto que ele quer de reidratação.
Olha, depois desse cenário apresentado hoje pela Secretaria de Saúde de Cascavel, nós fomos questionar o chefe da Regional de Saúde, da 10ª Regional, aqui o Rubens Griep. Quantas mortes já foram registradas na 10ª Regional? Tem mais casos em investigação? Olha a resposta. Nós temos em Cascavel apenas 2 óbitos confirmados até agora, né? E eles estavam, chegou para atendimento em unidade de pronto atendimento e outro caso estava em atendimento hospitalar já. O paciente já com a doença, ele pode ser manejado na atenção primária e a grande maioria dos casos, os pacientes vão receber a cura mesmo na atenção primária. Uma parte desses pacientes precisa da internação hospitalar, são os classificados como dengue C ou dengue grave, dengue D. Nós temos algo em torno de 30 pacientes aguardando um leito hospitalar. E essa necessidade do leito hospitalar para estes pacientes, ela se dá justamente para permitir a rotatividade dos leitos dos hospitais de pequeno porte e também das unidades de pronto atendimento. 6h37, outro questionamento é se, além das unidades de saúde e também das unidades de pronto atendimento, esse hospital universitário também está atendendo pacientes com sintomas de dengue. Rubens, como que está essa situação? Todos os hospitais da rede contratualizada pela Secretaria de Estado da Saúde estão recebendo dengue. Nós temos aqui na nossa Regional de Saúde 14 hospitais de pequeno porte que estão recebendo a dengue e no município de Cascavel as nossas 2 referências da alta complexidade. Tanto o Hospital Universitário, o HU, como o Hospital São Lucas FAG estão recebendo pacientes com o diagnóstico do dengue C e ou, se necessário, do dengue D, que é o dengue grave. A gente já sabe e já vem trazendo, inclusive, há alguns dias no Cidade Alerta, na nossa programação, sobre a sobrecarga no atendimento, tanto nas unidades de saúde quanto também nas UPAs. Como que está, Rubens, a situação dos leitos neste momento? Estão superlotados? O que a gente pode atualizar nesse quesito? Todos os hospitais nesse momento estão com superlotação, né? Tanto os públicos quanto os privados. O volume de casos de dengue tem aumentado de maneira muito expressiva. Não há uma restrição de leitos específicos para a dengue, assim como havia na época da Covid, porque esse paciente ele não precisa do isolamento, né? Então ele pode utilizar qualquer leito disponível na estrutura hospitalar. Obviamente que isso impacta todo o atendimento, né? Porque nós temos os traumas que continuam a acontecer, demais ocorrências clínicas que também acabam por disputar este mesmo leito, né? Gerando uma sobrecarga importante em todo o sistema que precisa ser regulada pela macro-regulação. Esses casos, eles são monitorados? Como que está a discussão de todo esse cenário com os demais municípios aqui, falando da nossa 10ª Regional, que está com sede em Cascavel, mas responde a outras cidades também? Nós temos aí uma sala de inteligência que tem monitorado esses casos o tempo todo, né, discutindo com os municípios. Hoje pela manhã tivemos uma reunião com os 25 secretários de saúde dos nossos municípios aqui da área de abrangência, discutindo, né, as principais intervenções que eles podem e devem fazer nos seus municípios. Nós sempre vamos precisar atacar em todas essas perspectivas. Nós estamos no meio de uma epidemia, talvez uma das piores epidemias de dengue da nossa história recente, né? Então, o impacto no sistema de saúde ele é relevante e se a gente não controlar, né, a proliferação do mosquito, dificilmente a gente vai conseguir dar conta, né, de todo esse respingo no sistema de saúde, considerando o número de pacientes que podem vir a agravar, né? Então, a gente convoca a população mais uma vez para os cuidados, né, com o seu domicílio, como fazer as atividades de combate a endemias lá no território, evitando a proliferação do mosquito, como cuidar desse paciente o mais precocemente lá na atenção primária, né, por meio de cuidados médicos e de enfermagem, o quanto antes, né, porque essas ações, além de diminuir o número de doentes, ele reduz a chance de complicações precocemente. E, obviamente, a parceria de todos os hospitais de pequeno porte no atendimento dentro da microrregião daqueles casos que precisam aí de um leito hospitalar. Este fluxo tem acontecido bem entre os nossos municípios. Hoje nós não temos nenhum paciente dos municípios da 10ª Regional aguardando um leito hospitalar. Os que nós temos hoje em espera na macro-regulação são pacientes do município de Cascavel. Bom, a gente está falando de um número assustador de infestação do mosquito que transmite a doença.
Consequentemente, nós estamos falando de casos confirmados da doença com número histórico, um dos maiores, inclusive, já registrados em toda a história da nossa região, no estado do Paraná e Brasil afora. O número de mortes também preocupa e preocupa muito. Nós já temos 2 casos confirmados na regional de Cascavel. Nós temos 2 mortes confirmadas na cidade de Toledo, não estou nem falando daí de Toledo, de regional. O número de pessoas internadas também é um número relevante. Enquanto isso, o governo estadual, inclusive, fez um novo anúncio. Aumentou a faixa etária do público-alvo liberado para tomar vacina contra a dengue, nas regionais que, claro, receberam as doses, que é o caso aqui de Foz do Iguaçu. Fidel, deixa eu conversar com você, traga essa informação para nós, por gentileza. A vacina contra a dengue já está disponível em todos os 29 postos de saúde aqui de Foz do Iguaçu. Desde que a campanha começou no dia 28 de fevereiro, o público-alvo alcançado não ultrapassou 22% até o momento. A procura é muito baixa e, por isso, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu ampliar a vacinação também para adolescentes. Antes prevista apenas para crianças entre 10 e 11 anos, agora passa a ser também para crianças entre 10 e adolescentes até 14 anos. Por isso, basta procurar a unidade de saúde mais próxima para se vacinar. O objetivo é diminuir o número de pessoas doentes e com pessoas mais graves com a doença que pode levar à morte. Dentro desse ano epidemiológico, aqui em Foz do Iguaçu, são mais de 9.000 notificações e mais de 1.100 pessoas já contraíram a doença. Nenhuma morte foi registrada até o momento. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Fidel. Atualizando então os casos na nossa região, as ações que estão sendo tomadas, falando com todo o Paraná, é um caso preocupante, não tem como brincar com essa doença, o assunto é sério, tá? Outro assunto sério, um tema